Salve, salve galera ligada na Conectados, está chegando mais uma edição do seu 90 por hora, o programa especializado em anos 90, pois é, a gente revive uma época tão bacana toda quinta-feira aqui na Conectados a partir das 14 horas. Aí o som do Right Said Freddy aqui no 90 por hora, I'm Too Sexy, som que rolava no Carnaval de 1992. Naquela época, meu caro Rafael Pecchio, este som estava bombando nas paradas de sucesso em todo o mundo. Clipe debochado, divertido e sexy. Nossa, um clipe do bem, Right Said Freddy. É um clipe bem peculiar, né? Uns carecão, tipo, mostrando o bíceps pra mulherada, né? É uma coisa meio esquisita, né? Mas fez sucesso, né? Tanto que eu tava conversando com o Fernandão aqui, eu lembro de uma propaganda, se eu não me engano era de cueca, que fez muito sucesso graças a essa música, né? Exatamente, exatamente. Era de cueca, não lembro se era cueca. Não, era de cueca mesmo, não me lembro da marca, mas foi uma música que tocou bastante e que engraçado, né? Exacerbou ainda mais o erotismo dos anos 90, depois veio o axé e depois os carnavais dos anos 90 também. Muito apimentados, né, meu caro Fernando Moraes? Isso mesmo. Agora, as curiosidades, Você ia dizer antes da música, antes lembra? de você me cortar. Pois é, não, mas foi um corte necessário. Necessário e foi muito bom também, né? Deixa não, Andrezão. Ó, em 94, a Mangueira, com esse samba enredo, famosíssimo no Rio de Janeiro, apesar do samba enredo muito famoso, que contagiou a arquibancada na Sapucaí, lá no desfile, na passarela, não foi muito bom não, André. Ficou em 11º lugar em 94. 94? Ficou em 11º. A Mangueira. Ficou perto da zona da degola. Ou seja, você tá esculhambando a mais pedida de hoje, já que o samba que a gente escolheu, a música 2, é o samba de 94. Esse é nosso Fernandinho. Ou seja, a gente escolheu 3 sambas, digamos, marcantes dos anos 90, e você acabou de esculhambar um deles. Rebaixou o bagulho. Rebaixou o samba. Tem que ter alguém no conto pra dar uma equilibrada. E outro detalhe aqui. Em 95, a Mocidade Alegre homenageou um roqueiro. Tivemos rock no AMB. Um roqueiro que a gente gosta muito, pelo menos eu gosto muito, o André, não sei, o Rafael, homenageou Raul Seixas. Grande Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem. Raul Seixas é embaçado, né, velho? Com samba enredo. Aprendeu o jogo dos ratos, transou com Deus, lobisomem. Aí sim, sensacional. Com samba enredo do rock ao samba, todo mundo maluco, beleza. Que legal, essa eu não sabia, uma curiosidade interessante, Mocidade Alegre, que esse ano beliscou o 7º lugar. Cara, o Raulzito tinha tudo a ver, né? Porque ele morava na Bahia, ele jogava uns baiãozão ali também no meio. Isso mesmo. Claro que ele curtia rock and roll, né? Não curtia essas paradas, mas ele metia ali uma percussãozão mais... Um baião mesmo. Né? Gostava muito, isso. O papo tá bom, o papo tá legal. Agora vamos falar do carnaval de um outro ponto de vista. Vocês acham que o carnaval ainda tem aquela característica do folclore, da festa popular, a festa ligada à família? Ou o carnaval se perdeu com o tempo, meu caro Rafael Pérez? Meu querido Andrezão, com as mídias se expandindo, com as pessoas hoje em dia tendo conhecimento de outros tipos de coisas assim, eu acho que o carnaval conseguiu não ser mais aquela coisa homogênea, se heterogenou, se essa é a palavra. Porque, que nem, por exemplo, eu vou citar daqui a pouquinho aqui, que tem estados, por exemplo, como no Paraná, especificamente na cidade de Curitiba, que as pessoas comemoram o carnaval de uma outra maneira. Por exemplo, todo mundo está acostumado com o carnaval do é isso aí, gente, isso é escola de samba, tal. Eles não, eles comemoram com rock and roll. Eles misturam rock and roll com psychobilly e fazem tipo passeata, show de bandas e tudo mais, agradando outros públicos, né? Não é só o samba, né? O carnaval originalmente é o samba, né? Desfile e tudo mais, mas tem pessoas que comemoram de outras maneiras, né? Sem dúvida, em outros países, outras culturas, enfim. Eu acho que hoje em dia não está mais centralizado naquela coisa de desfile, de carrinho, de carros alegóricos. Acho que tem outras formas de comemorar um carnaval. Segundo o Wikipedia, o carnaval é uma festa marcada pelo adeus à carne, que a partir delas fazia um grande período de abstinência e jejum, como o seu próprio nome em latim, carnis levale, o indica. Vocês sabiam disso, minha gente?
Sim, eu tinha essa ideia, assim, eu já hein? tinha lido alguma coisa sobre, mas acho que ao contrário agora, né? É ao contrário, o pessoal distorceu tudo, que é o carnaval. Outra coisa que eu queria ressaltar, Na a violência, verdade, né? O adeus à carne passou a ser o bem-vindo à Não, carne. bem-vindo à carne. Sem dúvida. E outra coisa que tá rolando em todos os blogs aí é a violência, né? Lá do nosso blog. Antes de existir computador, existia TV. Agora você confere o que rolou no blog do 90 por hora. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Blog 90 por hora. Antes de existir luz elétrica, existia... Meu caro Fernando Moraes, o que rolou no blog nesta semana? Sim, André, você escreveu sobre Bob Marley. Oh, still it up! Robert Nesta Marley, afinal de contas, essa semana, já não me recordo o dia exato. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro foi o dia dos 70 anos de nascimento do Bob Marley, né? Grande, cara. E claro que muitas reflexões foram feitas pelo mundo. Tivemos até passeatas em alguns lugares do mundo. Na Austrália rolou uma... Na Austrália, meu louco. Uma passeata em devoção ao grande Bob Marley. Todos os veículos de mídia, praticamente os principais do mundo. O The Guardian, que é um tabloide inglês, é o mais popular lá, mas muito conservador, né? Aquele jornal mais, digamos, bem sério, Bem né? sério, Que né? trouxe realmente a importância do Bob Marley. Segundo a matéria, dizendo que a importância do Bob Marley sobressai a música, né? Que eles consideram o Bob Marley como uma das vozes pacificadoras mais importantes da história da humanidade, meu. Até arrepiou, velho. Até arrepiou. Não sei se você concorda comigo, Rafael. Pra mim, acho que o reggae acho que não evoluiu. Acho que ficou no Bob e ninguém fez uma coisa melhor ou igual até. Cara, tem muitas bandas de reggae que eu, pelo menos, eu escutei, assim, muito boas, assim, sabe? Tem o Groundation, que é uma banda aí americana da Califórnia aí, que faz um somzão meio com jazz, reggae e tudo mais. Mas eu entendi o que você quis dizer, assim, em relação ao personagem que foi o Bob Marley, né? É engraçado, né? Que uma ilhazinha da Jamaica ali, uma coisinha minúscula assim, um cara ter feito uma sonzeira dessa, né? Porque o Bob Marley, ele atravessa o reggae, né? Ele manda um blues, manda um soul ali, né? Tem uma voz espetacular. As músicas deles com arranjos espetaculares, assim, né? O Bob Marley é uma coisa... Eu tenho a discografia do Bob que eu baixei esses tempos aí. Cara, não tem um CD ruim, não tem aquela coisa que você fala, nossa, CD é um saco. Não, a maioria é uma melhor que a outra. E foi o que o André disse, né? Ele foi, assim como é que chama lá o Martin Luther King, né? King, é. Martin Luther King, esses caras que lutaram pela paz mundial e infelizmente não conseguiram, mas tentaram implantar a semente, né? Essa figura dele, né? Essa figura tão importante que foi o Bob Marley. Realmente não conheço um outro cara assim do reggae que tenha feito isso. Mas tem muitas bandas boas, assim, sabe, de reggae que... Sim. O que você falou foi importante. Outras influências musicais, o blues, o jazz dentro também do reggae. Ele conseguiu cara. misturar bem isso aí. Ele destruía, cara, ele destruía. O Bob Marley, você escuta cada álbum dele assim e fala, meu Deus, é uma mais pedreira que a outra. Mas tem muitos caras bons do reggae também que foram na mesma geração que ele, né? Tem o Max Romeo, tem o Bernie Spears, né? Bernie Sim, Spears conheço. é bom também. Sim. Lee Scratch Perry, que ele era um... Como é que fala? Ele era um produtor, ele lançou uns sons também, né? E tem bandas novas também, tem banda brasileira também boa. O Mato Seco é uma banda muito boa lá de São Caetano, lá das suas bandas, da minha também, né? Mato Seco, é legal pra caramba. Mas assim, mas é o que você falou, de chegar assim a um ponto, de ser um ícone igual o Bob Marley, realmente não conheço. Difícil. E o blog também trouxe, referente ao esporte, né? O basquete brasileiro, que nos anos 90 trouxe muitas alegrias, né, Fernando? Boa. Essa a gente relembrou aqui no blog do 90 o título do Campeonato Mundial de Basquete, o título brasileiro feminino. O título mundial, não brasileiro, né? Desculpa, o título do mundial Brasil. do Brasil. Do Brasil, isso. Que foi na Austrália, né? Foi na Austrália. Um título heróico, eu vou te falar, não deve ser fácil ser jogadora de basquete aqui no Brasil. Sim. Imagina no começo dos anos 90, que o mercado do exterior era fechado aqui pra gente, o dinheiro que circulava entre os clubes eram poucos, não dava nem pra sustentá-los, né? Sim. Então a vitória, o que sobrava? A habilidade e a raça, a vontade de vencer. Sim. Então, Belas palavras, muito belas palavras. Nice velho. world. Sensacional, comoveu a todos que estão ouvindo agora. Esse título tem que ser exaltado todo ano, eu tô falando sério, é uma coisa assim espetacular. Os Estados Unidos era pentacampeão mundial naquela época. É curioso que aquela geração, putz,
que dizer de Paulo e Hortência, né, meu? As meninas jogavam demais. Mas aquela geração tava no fim, assim, entendeu? Sim. Elas passaram a carreira inteira sem grandes conquistas, muito em função da rivalidade entre elas, né? Elas mesmas admitem isso hoje, que isso atrapalhou. Durante uns 10 anos na seleção brasileira, elas não ganhavam nada porque a Paula queria decidir, a Hortência queria decidir. Sério? Não eram parceiras, assim. E havia uma grande disputa entre elas, porque essa disputa vinha dos clubes, né? Os clássicos Sim, entre Minercal de Sorocaba, o time da Hortência com a Unimep de Piracicaba, o time da Paula, meu velho, nossa, era louco realmente, grandes clássicos. E isso acabou indo para a seleção. Quando elas se acertaram, quando elas chegaram à conclusão que Bicho pegou. só ia fazer bem para a seleção, elas juntas, aí elas se Regaçaram. uniram. E hoje é impressionante, uma não fala da carreira sem lembrar da outra.